Incidente 3008-1. À 00:37, uma pessoa saiu do SCP-3008, seguido 10 segundos depois por uma instância desse SCP. A instância capturou e matou antes de ser encerrado pelo pessoal de resposta armada. Esse incidente representa a única vez que uma instância foi vista saindo de SCP-3008. Foi realizada uma autópsia completa no cadáver. A pessoa carregava um diário com a marca IKEA, que parecia documentar seu tempo em SCP-3008-1, transcrito abaixo na íntegra. Então, estou escrevendo isso para documentar tudo, e o que eu posso assumir é a minha repentina queda na insanidade. Eu não posso ser uma navegadora tão ruim assim, mas enquanto escrevo tudo isso, estou preso na IKEA por 2 dias. Eu não vi outra pessoa em todo o tempo que estive aqui. Eu pensei que era uma brincadeira no começo. Transforme o lugar em um labirinto. Tire todas as pessoas e vejo quanto tempo eu levo para me perder. Então, todos dão uma boa e velha risada. Percebi que não era o caso quando tentei voltar para trás. Tudo mudou. Então, eu acabei perdida. Em vez da saída, era apenas fileiras após fileiras de estantes de livros. Então, estou preso na IKEA. Parece o cenário de uma piada de mau gosto. As luzes se apagaram às 22 horas. Quase me deu a porra de um ataque cardíaco. Aquele som alto de tanque elétrico. O lugar está cheio de camas. E meu telefone tem uma lanterna. Mas nenhum maldito sinal. Então, encontrei uma cama e fui dormir. Passei a maior parte do dia seguinte tentando encontrar uma saída. Sem sorte. Achei um restaurante que serve algumas daquelas almôndegas. Então, pelo menos não vou morrer de fome. Essa é provavelmente a piada dessa piada. De qualquer forma, elas ainda estavam quentes e frescas. Mas não vi ninguém por perto que pudesse tê-las cozido. Voltei para as camas antes que as luzes se apagassem novamente. São 9:10 da manhã, e as luzes voltaram há pouco tempo atrás. Tenho certeza que procurei em toda a área ao redor, e a saída obviamente não está aqui. Então vou ter que escolher uma direção e torcer pelo melhor. Dia 3 da minha aventura mágica na misteriosa IKEA. Se eu não tinha certeza que havia algo seriamente estranho nesse lugar antes, agora eu tenho. Andei por 3 horas em uma linha mais ou menos reta, antes de encontrar uma escada próxima a algumas prateleiras. Escalei para me orientar, e parece que esse lugar se estende para sempre. Como aquela cena do Rei Leão, exceto que em vez de árvores e grama, era tudo prateleiras, mesas e porcaria. Eu vi uma pessoa se movendo não muito longe, então eu fui até lá. Pensei que fosse um membro da equipe no início, mas estava usando um uniforme. Monstros bizarros de 2,10 metros de altura, com braços longos, pernas curtas e nenhum rosto. São exatamente o tipo de coisa que eles querem trabalhando no Super IKEA. A maldita coisa me ignorou completamente. Porém, sem olhos e ouvidos, eu não tenho certeza se ele sequer sabia que eu estava lá. Pensei em empurrá-lo ou algo assim para chamar sua atenção, mas suas mãos eram grandes o suficiente para esmagar uma melancia. Então, decidi não fazer isso. Ele simplesmente continuou andando e, eventualmente, eu o perdi de vista. Então decidi continuar do jeito que estava indo. De qualquer forma, nenhuma cama confortável para mim essa noite. Parece que eu entrei na seção de mesas da loja. Acho que vou ter que me contentar com algumas toalhas de mesa amontoadas. A bateria do telefone também morreu durante o dia. Não funcionou de qualquer maneira, mas sinto que acabei de perder um pouco da minha linha vital. Você já viu um daqueles desenhos que eles estão passando por portas em um corredor e simplesmente saltam de outra porta no mesmo corredor? É assim que eu me sinto agora. Eu não vi nada além da mesma estante idêntica por 2 dias. Apenas fileira após fileira após fileira. Eu amo livros tanto quanto qualquer um. Mas isso é excessivo. Obviamente estou avançando. Posso ver as placas penduradas no alto. Pena que nenhuma delas diz saída. Não tenho certeza para quem eu estava dirigindo essa pergunta. Vamos apenas dizer que foi um treino para a autobiografia que eu vou escrever quando sair daqui. Vou chamá-lo de Minha Viagem Perfeitamente Normal por o antigo IKEA normal. Finalmente encontrei outras pessoas. Sim, descobri que não sou o único pobre coitado preso aqui. Sorte minha, eu acho. Na minha sexta noite, 2 daquelas coisas da staff vieram até mim no escuro. Diferente do primeiro dia, ouvi eles chegando, falando que a loja estava fechada e que eu tinha que sair do prédio. Tudo muito simpático e educado assim.
Não tenho certeza qual parte foi mais estranha, que eles não têm boca ou que aparentemente estavam tentando me matar enquanto falavam. Aproximaram-se de mim como cães raivosos. Então, eu fui lá, correndo pelo IKEA no escuro como uma louca de merda. E então eu vi, todas iluminadas com tochas e holofotes. Eles construíram uma cidade inteira aqui. Tem uma parede enorme construída com prateleiras, camas, mesas e tudo mais. Juro por Deus que foi a coisa mais linda que eu vi. De qualquer forma, eu acho que eles me viram chegando, porque eles tinham um portão aberto e 2 pessoas me acenando. Ouvi aquelas coisas batendo no portão atrás de mim, depois de fechado. Ainda informando educadamente a todos nós que a loja estava fechada. Eles se afastaram eventualmente. Eles chamam a cidade de câmbio, porque é o que está escrito na placa pendurada no teto diretamente em cima dela. Troca e devoluções. Todos iluminados contra a luz, usando luzes que encontraram e conectando nas linhas de energia. E há camas, comida e pessoas. Mais de 50 pessoas maravilhosas com membros de tamanho normal. E um conjunto completo de características faciais. Agora é a minha 7ª noite aqui. E a primeira que eu não passo na escuridão. Uma semana inteira morando no IKEA. Provavelmente há um programa de TV em algum lugar. Agora que estou perto de outras pessoas, começo a me sentir mais normal. Talvez normal não seja a palavra certa, mas depois de uma semana com apenas o som de meus próprios passos como companhia, eu estava ficando cada vez mais certa que tinha enlouquecido. Que eu estava amarrada em alguma sala acolchoada em algum lugar, batendo minha cabeça contra a parede. Mas não, eu me sinto bem agora. Muito obrigada. Aparentemente, existem outras cidades lá fora, algumas com mais pessoas, outras com menos. Eu achei isso bastante incompreensível. Como tantas pessoas podem desaparecer sem ninguém perceber? Certamente alguém teria notado que todo mundo que vai pro IKEA parece desaparecer. Ou talvez não seja todo mundo. Talvez sejamos apenas os sortudos. As pessoas aqui apenas chamam essas coisas de monstros do cajado. Aparentemente eles são bons durante o dia, cuidando da própria vida, andando pelos corredores. Mas assim que as luzes se apagam, eles ficam malucos. Portanto, durante o dia, as pessoas saem em busca de comida, água e tudo o que precisam. Aparentemente, há restaurantes e lojas ao redor que são reabastecidos aleatoriamente. Ninguém sabe como. Talvez a equipe faça isso. Aparentemente, eles não são muito bons em seu trabalho, porque o reabastecimento às vezes demora, o que significa que a comida precisa ser racionada. Talvez se eles não estivessem tão preocupados perseguindo pessoas no escuro, eles fizessem mais. De alguma forma, quando chega a noite, o pessoal enlouquece e todo mundo fica preso dentro das paredes. Aparentemente, é o mesmo em todo lugar, nesse lugar, seja qual for esse lugar. Já estou aqui há 10 dias. A maioria das pessoas a quem perguntei disseram que pararam de contar há muito tempo. E um cara, o Chris, disse que estava aqui há anos. Anos. Aparentemente, há rumores de pessoas que conseguiram escapar e de pessoas que veem a saída, apenas para vê-la desaparecer diante de seus olhos. Tenho a sensação de que nem todos acreditam nisso, mas eu sim. Explica como ficamos presos aqui, em primeiro lugar. Mais ou menos. Eu quero dizer, vamos lá, monstros de equipe, fileiras após fileiras intermináveis de móveis suecos de alta qualidade. Não sei por que eles achariam uma porta desaparecida tão difícil de acreditar. De qualquer forma, hoje saí em busca de comida, em uma loja próxima com Sandra e Jerry. Depois de aprender os marcos desse lugar, não é tão difícil navegar. As placas ajudam muito, mas existem outros, não muito longe. Uma grande seção daquelas prateleiras gigantes de estoque que colapsou uma contra a outra, e bem longe no leste, todos nós assumimos que é o leste de alguma maneira. Aparentemente, a IKEA não vende bússolas. É algum tipo de torre que se parece ser feita de madeira. Ela chega até o teto. Talvez eles estivessem tentando escapar pelo telhado. Ela acende à noite. Então, deve haver pessoas lá. Mas aparentemente são alguns dias de caminhada, o que significa que devem ser quilômetros de distância. Então, ninguém aqui realmente sabe com certeza. Aparentemente tive uma sorte incrível de dormir no ar livre por uma semana, sem ser feito de pedaços pela equipe. Essa sou eu. Sorte, sorte, sorte. Encontramos comida na loja. Acho que a equipe reabasteceu durante a noite, o que foi legal da parte deles. Havia um telefone na parede.
Então, resolvi experimentar. Havia uma voz do outro lado da linha, mas eles estavam apenas falando bobagens. Palavras aleatórias amarradas juntas, sem nenhum significado real. Você já viu algum vídeo de alguém com afasia? Meio que soou assim. Não me respondeu quando eu falei com eles de qualquer maneira. Sandra diz que todos os telefones aqui são iguais. Eu estava pensando ontem à noite. O teto desse lugar é bem alto e, pelo que qualquer um pode dizer, é infinito. Não deveria haver algum tipo de clima aqui? Tenho certeza que li em alguma coisa sobre o prédio da NASA, que era tão grande que tinha seus próprios padrões climáticos, com nuvens e outras coisas. Esse lugar é definitivamente maior que isso. Mas agora que penso sobre isso, tenho quase certeza que não senti nenhuma mudança de temperatura aqui. Vou adicioná-lo à grande lista de besteiras estranhas. A equipe atacou nossa base ontem à noite. Devem ser 20 ou 30 daquelas, apenas pedindo para deixarmos a loja, enquanto tentam quebrar as paredes com as próprias mãos. Aparentemente isso acontece com bastante regularidade, então todos estão preparados para isso. Facas de restaurante, lâminas de cortadores de gramas transformados em machadinhas, um machado de incêndio. Um cara, o Azen, fez até uma besta funcional. De qualquer forma, as paredes têm buracos. Eu não tinha notado antes, especificamente para que possamos apunhalá-los enquanto eles atacarem. Eu mesma derrubei alguns deles. Eles não parecem sangrar, o que é estranho, mas eles caem tão facilmente quanto uma pessoa normal quando você começa a fazer buracos neles. Tivemos que transportar os corpos pela manhã. Aparentemente, os mortos vão atrair mais durante a noite. Então, tivemos que tirá-los de lá. Temos alguns desses carrinhos que eles usam para mover grandes caixas. Então, os carregamos e os levamos para a coleta. Aparentemente, as pessoas simplesmente nomeiam tudo aqui. A coleta era horrível. Havia centenas, milhares de funcionários mortos empilhados, mas não havia cheiro, o que era uma bênção. Aparentemente, além de não sangrar, essas coisas também não apodrecem. Minha curiosidade levou a melhor, enquanto os descarregávamos. Então, dei uma olhada em um dos mais cortados. Eles são apenas pele, ou algo que se parece com pele. No fim, sem músculos, sem ossos, sem órgãos. Eles estão realmente vivos em primeiro lugar? Eles certamente parecem ter ossos quando eles estão se movendo, batendo nas paredes. E tenho certeza que eu senti mais resistência do que apenas pele quando a faca entrou durante a noite. Talvez algo aconteça com eles quando morrem, mas uma coisa na lista cada vez maior de merdas estranhas que acontecem aqui. Algo me ocorreu depois do ataque da equipe na outra noite. Cada vez que você vê uma situação como essa na TV ou em filme, como se fosse um fim do mundo, ou todo mundo está preso em uma ilha, ou o que quer que seja. Uma vez que os grupos como o nosso começam a se formar, as pessoas sempre parecem se ligar umas às outras, lutando por comida ou domínio, ou qualquer outra coisa. Aparentemente, as pessoas vêm de outras cidades, apenas para fazer check-in ou, ocasionalmente, para negociar, se eles estiverem com falta de alguma coisa. Mas tudo é sempre cordial, amigável, até. Talvez seja a ameaça do pessoal, ou talvez o constante reabastecimento de suprimentos das lojas signifique que não há muito pelo que lutar. Ou talvez as pessoas sejam apenas melhores do que geralmente acreditam. É um bom pensamento. Uma dúzia de pessoas apareceu nos portões essa tarde, de uma cidade chamada Trolles. Aparentemente, a equipe rompeu as paredes e destruiu a cidade durante a noite. Esses 12 são os únicos sobreviventes entre mais de 100 pessoas. Nós os deixamos entrar, obviamente. Mais um ponto na coluna da decência humana. Mais tarde, perguntei se alguém sabia quantas dessas cidades havia por aí. Entre nós e o pessoal novo, conseguimos contar mais de 20 nomes. 20 cidades cheias de gente. E quem sabe quantas mais. O lema para esse lugar deve ser: como isso é possível? Certamente alguém, em algum lugar, deve estar procurando pelas milhares de pessoas que devem estar aqui. Estou aqui há pouco mais de 2 meses. Algumas pessoas novas aparecem, a mesma história que o resto de nós. Uma boa viagem para a IKEA e de repente eles estão presos na casa dos esquisitos sem rosto. O pessoal ataca nossa base 1 vez ou 2 por semana. Nós os matamos e arrastamos seus corpos. Às vezes eles machucam alguns de nós. Eles mataram um cara chamado Jared, algumas semanas atrás. Foi horrível, francamente. Acontece que os humanos normais ainda sangram aqui. Fizemos o possível, mas nenhum de nós era médico. Jared era um cara legal. Ele merecia coisa melhor.
Alguns dias depois, ocorreu-me que nenhum de nós estava realmente procurando uma maneira de sair daqui. Eu nem sei por onde começar. Uma daquelas coisas de helicópteros com uma câmera acoplada zumbiu acima da nossa base hoje. Achei que isso significava que finalmente alguém estava nos procurando, que a ajuda estava a caminho. Aparentemente não é a primeira vez que isso acontece. A mesma coisa aconteceu há alguns meses, e todo mundo ainda está aqui. Não faço ideia se nos viu. E se viu, não parou. Continuou voando até que não pudéssemos mais ver. Nota. Com base no tempo de recuperação do diário, esse acontecimento do helicóptero parece se alinhar aproximadamente com o primeiro teste bem-sucedido de pilotagem de um drone dentro de SCP-3008. A análise das imagens mostra um assentamento murado sob uma placa com o rótulo Troca e Devoluções. Comecei a falar com as pessoas sobre as coisas que sentem falta de casa durante o jantar de hoje. Provavelmente não foi a melhor ideia que eu já tive. Todos pareciam muito tristes depois disso. Muitas pessoas aqui têm famílias, maridos e mulheres, filhos, cães. Franklin aparentemente tem uma lhama de estimação, embora eu não tenha certeza se acredito nisso. Mas aparentemente alguma dessas pessoas aqui tem algumas lacunas seriamente estranhas em seus conhecimentos. 3 deles nunca tinham ouvido falar da Estação Espacial Internacional, e um deles aparentemente nunca tinha ouvido falar da Estátua da Liberdade. Eu também acredito neles. Eles pareciam tão confusos quanto o resto de nós. Quanto mais eu pensava nisso, mais eu começava a explicar algumas coisas. E se o motivo pelo qual ninguém está procurando por todos nós, pessoas desaparecidas, for porque não viemos do mesmo lugar? Isso vai soar estranho. Talvez esse deveria ser o lema desse lugar. Mas e se todas essas pessoas vieram de dimensões diferentes, realidades diferentes? O que quer que você chame? Eu já vi programas na TV suficientes para saber o que fazer. Sarah vem de um lugar onde não existe uma Estátua da Liberdade. Eles não lançaram uma estação espacial de onde Wazin é. Se aqui todos viessem de lugares diferentes, mesmo que alguns parecem ser idênticos, não haveria um grande pânico de pessoas desaparecidas. Nenhuma busca em massa. Seríamos apenas um pontinho, uma única pessoa desaparecida em um mundo de notícias sem fim. Essa foi uma linha de pensamento divertida. Acabei de perceber que ontem foi o aniversário de 6 meses da minha chegada aqui. Eu me pergunto se a IKEA vende chapéus de festa. A rotina por aqui permaneceu mais ou menos a mesma. Mais gente nova aparece. Os suprimentos de comida aumentam e diminuem. Mas nunca tivemos uma grande escassez. Ocasionalmente recebemos uma visita de outras cidades próximas, geralmente check-outs ou corredor 630. Nós nos verificamos de vez em quando. Ocasionalmente trocamos suprimentos se alguém tiver com pouco dinheiro. É reconfortante, de certa forma. Um lembrete que não estamos sozinhos aqui. Algum pequeno vislumbre de civilização. Às vezes eles trazem suprimentos médicos. Aparentemente, há uma farmácia algumas cidades abaixo de check-outs que é reabastecida de vez em quando. Então, eles compartilham o que podem. Eu nunca ouvi falar de um IKEA com farmácia antes, mas nesse momento não ficaria surpresa se alguém tropeçasse em um laboratório de colheita de órgãos no IKEA. Falando de nossos carcereiros sem rosto, seus ataques têm piorado ultimamente, 3 ou 4 vezes por semana agora, com o dobro de funcionários do que costumava ver. Não tenho ideia de onde eles estão vindo, ou por que os ataques aumentaram. Tentamos seguir um durante o dia, algumas semanas atrás. Eu e Sarah. Não parecia ir a lugar nenhum, apenas andava aleatoriamente pelos corredores. Tivemos que voltar, antes de encontrarmos qualquer coisa. Temos reforçado as paredes, tentando nos armar melhor. Certamente não faltam materiais para usar. Wazin tem feito mais bestas, mas está indo bem devagar. Pena que a IKEA não vende armas. Os ataques estão piorando agora, quase todas as noites, e com tantos cajados que os corpos quase se amontoam alto o suficiente para que outros escalem as paredes. Acho que estamos com sérios problemas aqui. Fomos atingidos ontem à noite. Não há muitas vítimas, mas a parede está destruída. Finalmente descobrimos por que os ataques estavam aumentando. Uma caixa de suprimentos tinha um pedaço de um dos funcionários. Não tenho certeza de como isso aconteceu, mas aparentemente o pedaço de um vai atraí-los, assim como um corpo inteiro. De qualquer forma, tarde demais agora. Há muitos corpos para carregarmos e ainda precisamos de tempo para consertar a parede antes do anoitecer. Candace convocou uma reunião. Suspeito que irá falar sobre abandonar a base. Talvez tentar se abrigar nos check-outs
Mas já está ficando tarde. Não acho que teremos tempo para fazer isso. Talvez algumas de nós o façam. Afinal, eu estava bem naquela primeira semana no escuro. Mas então, quantas vezes posso continuar tendo sorte? Estou escrevendo isso apenas para uma sensação de encerramento, eu acho. Para mim, ou para quem encontrar isso. Se esta é a entrada final aqui, espero que quem está lendo isso o esteja lendo de fora desse lugar. Meu maior medo? Se eu morrer essa noite, simplesmente vou acordar aqui de novo pela manhã. Nota: essa é a última entrada. Presume-se que ao tentar chegar nos checkouts, ela foi separada do resto do seu grupo por uma instância perseguidora de SCP-3008. E assim, aconteceu o incidente 3008-1, que foi dito no começo do vídeo.